Como os carentes emocionais eles se comportam em relacionamentos adultos. A carência emocional tem o principal sintoma que ninguém, em hipótese alguma, vai suprir as suas necessidades emocionais mais básicas, que são atenção, cuidado, amparo, carinho. Logo, essas pessoas elas tendem a criar mecanismos de defesa para lidar com seus futuros relacionamentos, com seus futuros parceiros. Um dos comportamentos típicos é evitar se envolver afetivamente com seus parceiros. O que é que significa evitar se envolver afetivamente com seus parceiros? Significa não expor a sua intimidade. Significa não expor a sua necessidade. Se ele tem uma necessidade de carinho, se ele tem uma necessidade de ser cuidado, se ele tem uma necessidade de atenção, ele não vai expor isso para seu parceiro. Por quê? Porque o parceiro, em sua percepção, em sua crença, é incapaz de satisfazer essas necessidades. Porém, há momentos que o carente tende a se envolver também com pessoas carentes. Quando ele se envolve com pessoas carentes, o que é que ocorre? Eles mantêm a sua carência cuidando do outro. Então, quando ele cuida do outro, é como se eles não precisassem que suas necessidades fossem satisfeitas. Então, em algum momento, ele vai se envolver com pessoas extremamente carentes. Em outro momento, ele não vai expor a sua necessidade para o outro, porque ele acredita que o outro é incapaz de suprir a necessidade. E vai haver também algum momento que ele pode escolher perfis negligentes. Quando ele escolhe um perfil negligente, ele está confirmando que o outro é um privador, que o outro é incapaz de suprir a sua carência. Logo, esse perfil carente, quando ele se envolve com alguém privador de suas carências, ele confirma o outro é incapaz de suprir o que eu preciso. E o que é que vai acontecer quando o carente, finalmente, ele se relaciona com alguém adequado, com alguém funcional, com alguém capaz de lhe escutar, com alguém capaz de lhe compreender? Ele vai se tornar hiper exigente. E o que é uma pessoa hiper exigente? É uma pessoa que está todo instante cobrando, todo instante exigindo que o outro supra algo que de alguma forma não preenche, algo, um vazio, algo que foi deixado lá atrás. E esse padrão de comportamento, de alguma forma, vai afugentar, vai espantar, vai impedir que o outro esteja conectado ao carente. Ele vai exigir ligações, ele vai exigir contato constante, ele vai competir com pessoas que possam dar atenção para o seu parceiro. E no final, o desfecho é bem conhecido. O outro não suporta, o outro se sente sufocado, o outro se sente pressionado, o outro vai deixar o carente. E quando o desfecho ocorre, quando o outro deixa o carente, a confirmação da crença vai se fortalecer, vai se perpetuar. O outro é incapaz de preencher as minhas lacunas afetivas. Qual a origem da carência? Bem, o ambiente carente é um ambiente disfuncional, é um ambiente negligente. É um ambiente onde os pais ou cuidadores não conseguiram suprir as carências dos seus filhos. Não porque eram ruins, mas muitas vezes porque não tinham tempo. Muitas vezes porque acreditavam que não precisavam suprir carência como atenção, como cuidado, como amparo. Às vezes achamos que as crianças elas não precisam de tanto cuidado só porque elas não pedem. Às vezes você vê uma criança brincando 2, 3, 4 horas sozinhas e você acaba acreditando que essa criança é muito independente. E você acaba não dando a atenção devida, não demonstrando o cuidado necessário para que ela entenda que se eu precisar, alguém vai me suprir. Se eu precisar, alguém vai me confortar. E essas crianças aprendem a se virar sozinhas. Essas crianças aprendem que o outro é incapaz de suprir as suas necessidades. Essas crianças aprendem a não pedir ajuda, a não falar quando precisam, e se tornam adultos emocionalmente carentes. Adultos que aprendem a viver na solidão. Adultos que aprendem a não pedir ajuda quando precisam.
Não porque não querem, mas possuem a convicção de que o outro é incapaz de ajudá-lo. E para tratar essa carência, é imprescindível compreender que esses pais, que esses cuidadores que cuidaram da criança, foram cuidadores ineficientes, foram cuidadores negligentes. De início, o carente no consultório, ele pode até experimentar uma raiva por seu cuidador. Por que que o cuidador não cuidou de mim? Mas ainda assim, a raiva é mais importante do que acreditar que mereceram ser negligenciados. Preciso compreender que toda criança merece ser cuidada, receber atenção, ser amparada. E que de alguma forma os seus pais não fizeram o serviço, não fizeram o papel correto de amparar essa criança. Quando elas aprendem que o processo natural é expressar as suas necessidades, aí sim elas podem se envolver com adultos mais adaptáveis, com adultos mais empáticos, capazes finalmente de promover, de compreender aquilo que elas sentem e aquilo que elas precisam. Por que é que carentes afetivos tendem a se envolver com abusadores? Numa relação abusiva, o abusador ele é negligente. O abusador ele explora o afeto do outro. E isso o carente já está bem acostumado. O carente acredita que é normal ser privado afetivamente. O carente acredita que o outro não vai satisfazer suas necessidades. E é na relação abusiva que o carente repete tudo aquilo que ele aprendeu. O outro é incapaz de me satisfazer emocionalmente. Quanto menos o outro me dá, mais carente eu me torno. E é aquilo que eu sempre fui. É aquilo que eu sempre recebi. O carente ele é acostumado a receber migalha. E o abusador é acostumado a dar migalha. É uma relação que normaliza. A relação de ser negligenciado por carente é algo normal, é algo habitual. E o que é que a terapia pode fazer nessa situação? O terapeuta ele vai tentar fazer uma reparação parental. O terapeuta ele vai tentar fazer pelo paciente aquilo que seus pais não fizeram. Ele vai tentar trabalhar com o paciente as suas necessidades básicas não solucionadas, não desenvolvidas na infância. Ele vai estimular o paciente a solicitar atenção, a solicitar cuidados, a solicitar amor, a solicitar amparo. Quando a terapia consegue promover essas necessidades, o carente ele vai entender que isso é normal, que isso é humano. E é nesse momento que ele vai compreender que está numa relação abusiva. Ele vai compreender que muitas vezes aquele abusador ele possui semelhanças com os seus cuidadores. Que aquele abusador ele dá pouco, não é porque é normal, é porque o abusador é negligente. Ele vai compreender que o abusador não escuta as suas necessidades, não é porque ele pede demais, é porque o abusador não é empático. O abusador ele é frio. E nessa perspectiva começa a se desenhar um novo perfil para se relacionar. O carente na terapia ele começa a compreender qual perfil seria mais adequado, qual perfil seria mais apto a compreender, a suprir as suas necessidades. O objetivo dos relacionamentos adultos não é preencher aquilo que você não recebeu dos seus pais, é pedir aquilo, de alguma forma expor, expressar, solicitar aquilo que você deseja. Mesmo que não seja suprido, você tem o direito de pedir aquilo que você julga coerente. Se eu preciso de atenção, eu peço atenção. Se eu quero que o meu parceiro, que a minha parceira fique comigo, me ligue, converse comigo, eu consigo pedir isso. Porém, eu também aceito as negativas. Eu também entendo muitas vezes quando eles não podem dar aquilo que eu acho que é fundamental para mim. Porque eles também possuem um limite. Mas na relação abusiva não há cuidados, não há interação, não há esse diálogo. O que é que eu preciso e o que é que você pode me dar? A fonte abusiva é: não me peça nada porque você não merece. O pouco que eu te dou já é bom o suficiente para você. É o máximo que você merece.
Então, se eu falo com você uma vez a cada 10 dias, é o que você merece. Se eu te trato bem raramente, é o que você merece. Se eu só posso lhe ver uma vez no mês, é o que você merece. O carente, acostumado com todas as privações, acaba aceitando, compreende aquilo como algo natural, como algo comum dos relacionamentos. Em que situações o carente ele se torna abusivo? O carente se torna abusivo quando ele repete com o outro aquilo que ele recebeu durante sua vida. Quando ele negligencia o outro como fizeram com ele. Quando ele começa a sugar do outro aquilo que seus pais de alguma forma não lhe deram, ou que seus cuidadores. Se meus pais não me deram atenção, eu vou implorar, eu vou exigir que o meu parceiro me dê atenção. Se meu pai ou minha mãe não tinham tempo para mim, eu vou exigir tempo integral dos meus parceiros. Se os meus cuidadores iniciais não me deram carinho, eu vou exigir carinho do outro. Ou eu vou exigir que o outro só me dê carinho. Eu vou competir, eu vou rivalizar com o outro. Eu vou rivalizar com as pessoas que convivem com o outro. Porque agora eu exijo, eu quero todo o carinho que eu não recebi a vida toda. Tudo que me faltou lá atrás terá que ser preenchido nesse exato momento. A raiva do carente não é com a pessoa que ele está se relacionando. O abuso do carente, inconscientemente, não é com a pessoa que ele está se relacionando. São com os pais. Aquela raiva que ele possui sobre os pais continua em sua mente. E ele transfere para as pessoas em sua intimidade. Ele transfere, ele pede para que essas pessoas deem aquilo que ele não recebeu. Só que essas pessoas não fizeram parte da negligência inicial. Essas pessoas estão aparecendo agora na vida do carente. Então o carente se torna abusador quando ele não entende por que ele é carente, quando ele não entende quais são suas necessidades básicas não resolvidas, não supridas, e ele enxerga o outro como uma pessoa privadora, muitas vezes quando o outro não é essa pessoa privadora. E quando ele quer finalmente se vingar do abusador inicial, do negligente inicial. Como deixar de ser carente? Na verdade, todos nós, mesmo adultos saudáveis, somos carentes. A carência é um sintoma infantil, porém todo adulto experimenta em algum momento de sua vida essa carência. Porque todos nós precisamos de algo que não possuímos. E o que é que nós adultos fazemos quando precisamos de algo que não possuímos? A gente pede, a gente solicita, a gente se expõe. O carente emocional, ele não se expõe, ele trava, ele segura a sua carência, ele não consegue expelir para o outro aquilo que ele precisa. Então ele passa muito tempo guardando aquela carência. Há um momento que aquele acúmulo explode e ele começa a exigir muita carência do outro. Porém, a carência não é curada, mas a carência ela é adaptada. Então, o carente, ele não deixa de ser carente, mas ele aprende a funcionar corretamente. Ele aprende a pedir ao adulto que ele precisa, porém ele suporta que todo adulto tem um limite. Embora a criança, quando ela está carente, o ideal, o correto, o saudável é você suprir totalmente essa carência, infelizmente ele não foi suprido. O adulto não pode ter, o adulto com que ele vai se relacionar não pode ter essa função. O adulto com que ele vai se relacionar não vai substituir os seus pais, apenas vai minimizar algumas carências. Então, a terapia trabalha muito com o carente, ele saber que uma pessoa saudável tem um limite, que uma pessoa saudável, ele vai suprir a sua necessidade até um certo ponto. E o que fazer com a outra lacuna? O que fazer com a lacuna onde o outro é incapaz de preencher? O próprio carente vai aprender a se preencher. O próprio carente vai aprender a se dar atenção, vai se escutar, vai aprender o que precisa, vai aprender a resolver os seus próprios problemas. O próprio carente
vai buscar os seus direitos, sem precisar tanto que o outro faça isso por ele. O próprio carente vai começar a selecionar, vai começar a escolher perfis mais saudáveis para se relacionar. Mas a função do outro, o papel do outro não é preencher a minha carência. O papel do outro é apenas legitimar aquilo que é necessário a mim, aquilo que é importante para mim, aquilo que é saudável e falta para mim. Qual a relação que há entre carência e comportamentos autodestrutivos? Alguns comportamentos autodestrutivos, como compulsão por álcool, drogas, automutilação, que é se cortar, se machucar, podem provocar uma grande adrenalina. Essa adrenalina preenche parcialmente a carência do carente. Não só isso, também tem a questão de comportamentos intensos, como fazer pega, comportamentos inadequados, como furtar, comportamentos inadequados, como ser agressivo. Tudo isso gera adrenalina e de alguma forma faz com que a pessoa esqueça das suas carências. Quando eu preciso de amor e vou beber, é uma forma de não lembrar que eu preciso de amor. Quando eu me sinto solitário e preciso de atenção e cuidados e começo a me cortar, eu estou tirando a dor da minha alma e colocando na minha dor física. É uma forma de não pensar na minha carência. E isso piora o quadro, porque isso faz com que o carente confirme que ninguém vai poder resolver esse problema que está dentro dele. Então, quando eu paro de me destruir, eu entro em contato com as minhas fragilidades. Quando eu paro de me destruir, eu entro em contato com as minhas necessidades. Claro que quando eu paro de beber, paro de usar droga, paro de comprar, paro de me cortar, paro de fazer pega, a minha solidão vai aumentar. É nesse momento que eu vou pedir ajuda. E a quem eu devo pedir ajuda? A pessoas saudáveis, a pessoas empáticas, a pessoas amorosas, a pessoas que possam pelo menos escutar as minhas necessidades. Então o comportamento autodestrutivo é um autoengano. É uma forma apenas e imediata que impede que o carente entre em contato com a sua carência. Porém, essa carência continua lá. Em algum momento, essa carência virá e o sofrimento voltará a se tornar repetitivo. Como a terapia pode ajudar o carente? O primeiro ponto que a gente trabalha é entender por que o carente é carente. O carente, ele chega muito culpado na terapia. Vários relacionamentos seus foram destruídos, Várias pessoas já criticaram esse comportamento do carente. Várias pessoas chamaram a atenção que o carente, muitas vezes, ele pede demais. O carente, muitas vezes, ele fica isolado, ele fica frio, porque ele acredita que o outro não pode ajudá-lo. O carente, às vezes, não pede ajuda. O carente, às vezes, ele pensa, como eu sei que o outro não vai me ajudar, eu vou resolver os meus problemas sozinhos. Então, descobrir a origem da carência é fundamental. E qual é a origem da carência? Muitas vezes os pais, os cuidadores, eles são negligentes. Eles não conseguem perceber do que a criança precisa. Eles acham que a criança tem autossuficiência, tem autonomia de resolver os seus problemas sozinhos. Eles acham, por exemplo, que a criança deve brincar sozinha, onde muitas vezes estar acompanhada em brincar com os pais é importante. Às vezes acreditam que a criança está chorando e ela sozinha vai se livrar daquele choro. Às vezes eles percebem que a criança levou uma queda, que a criança se machucou. Como a criança não pediu auxílio, eles pensam que já sabe se virar sozinha. Às vezes os pais, eles não têm tempo para a criança e chega um momento que a criança para de pedir essa atenção. Mas a criança, ela não deixa de pedir atenção para o pai porque ela não precisa dessa atenção. É porque ela já desistiu de pedir essa atenção. Então o carente adulto, muitas vezes, ele já desistiu de pedir atenção a seus parceiros. O carente adulto, muitas vezes, está doente e não pede ajuda, porque ele compreende que o outro não vai ajudá-lo, como seus pais assim fizeram. Mas há situações onde o carente, ele vai checar, ele vai querer comprovar que o outro realmente é um privador.
Ele começa a exigir uma atenção integral. Ele começa a querer que o outro faça aquilo que seus pais não fizeram. Então, ter essa compreensão é importante para o processo de tratamento para a carência. Depois que ele compreende o porquê que ele é carente, ele vai ter que se deparar com o que fazer quando o carente está carente. O que fazer quando o carente se sente solitário? Tem algumas questões importantes, porque nem sempre o outro, mesmo o outro sendo adequado, vai poder saciar a carência do carente. Às vezes o carente liga para alguém e esse alguém não pode retornar, não pode ajudá-lo. O carente começa a treinar na terapia também uma certa autossuficiência, de resolver a sua carência. Na terapia se trabalha também resolver a sua própria solidão, embora seja importante compartilhar isso com pessoas ao seu redor. O outro não vai preencher sua carência, mas o outro vai entender a tua carência. O outro vai lhe dar atenção em momentos que você precisa de atenção. O outro vai lhe dar carinho em momentos que você precisa de carinho. O outro vai lhe ajudar a resolver alguns conflitos em momentos conflituosos. Então, o carente na terapia, ele também começa a saber para quem pedir essa ajuda. Ora, ele pede ajuda, ora, ele resolve os seus problemas. Entendem? Então, é fundamental que o carente, ele haja como adulto. E todo adulto é carente. Não em todo momento, mas em alguns momentos. Quando ele compreende que ele tem direito de ser carente, ele aprende a se envolver com pessoas mais empáticas, com pessoas mais adequadas, com pessoas mais recíprocas. Porque a relação do carente, quando ele não se trata, é uma relação injusta. Ou ele pede de menos, ou ele pede de mais. Ou ele exige que o outro dê tudo aquilo que ele não recebeu lá atrás, ou ele não pede. Ou ele mantém a relação de privação. Então, a terapia vai fazer o carente saber funcionar de uma maneira mais adequada, mas ele precisa entrar em contato com suas carências. A relação terapêutica é importante porque o carente, em alguns momentos, ele exige muito do terapeuta e em alguns momentos ele não solicita o terapeuta. Digamos que o carente está muito deprimido em casa, está tendo pensamentos destrutivos. Nesse momento ele pode ligar para o seu terapeuta. O terapeuta pode ajudá-lo, porque essa é a função do terapeuta, fazer uma reparação parental, fazer aquilo que seus pais infelizmente não fizeram. Porém, quando o paciente, quando o carente, ele exige demais, ele explora demais a atenção do terapeuta, esse pode dar um limite também, porque a reparação parental ela é limitada. O terapeuta vai dar aquilo que ele pode dar, porém sempre vai escutar, sempre vai compreender a carência do carente. Então, quando o carente aprende a se relacionar com essa carência na sessão terapeuta, isso pode ser transferido para o seu meio social. Isso pode ser transferido para outras pessoas. Então, se eu consigo falar para o meu terapeuta o que eu preciso, eu vou conseguir falar também para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu familiar, para o meu companheiro aquilo que eu preciso. Se o meu terapeuta respeita as minhas necessidades, então o outro também deve respeitar as minhas necessidades. E quando o outro não respeita as minhas necessidades, talvez seja importante eu reavaliar a importância de ter esse contato com o outro. Como o carente deve solicitar as suas carências para o outro? É importante saber que, embora o carente tenha direito de solicitar, de pedir, de falar sobre suas carências, ele também tem que entender que o outro pode não sanar o que ele precisa. Eu acho que é importante não exigir que o outro resolva a sua carência. O primeiro ponto é externar. O que é que eu preciso que você faça? O que é que eu gostaria que você fizesse? Precisa haver uma forma assertiva de comunicar isso ao outro. O que é uma forma assertiva? É expor o que eu preciso, expressar as minhas necessidades, sem agredir ao outro. Eu gostaria que você me ligasse. Eu gostaria de sair com você.
E quando o outro não pode me satisfazer, o carente ele pode pensar se aquilo faz sentido. De repente o meu parceiro ou a minha parceira não podem estar comigo agora porque está ocupada, porque está trabalhando, porque está viajando. Isso é coerente? Isso é coerente. Mas também eu posso expor meu direito quando aquilo não é coerente. Então, hoje eu marco para sair com alguém, com minha namorada, com a minha esposa, e ela simplesmente fala que não vai porque não está afim, onde ela havia combinado isso há dias comigo. E eu posso falar para ela o quanto eu me sinto, como eu me sinto desprestigiado quando ela não me valoriza, como eu me sinto negligenciado quando ela não me valoriza. Então, assim, comunicar o que eu sinto é fundamental. Sempre eu devo comunicar o que é que eu estou sentindo. Isso vai até me ajudar a avaliar quem são as pessoas que são capazes de lidar com as minhas necessidades e quais são as pessoas que são incapazes de lidar com elas. Normalmente a gente tende a evitar expor nossos sentimentos porque a gente tem medo do que o outro vai achar. Pessoas adequadas geralmente vão compreender o que estamos sentindo. Quem não compreende são negligentes, são pessoas frias, muitas vezes pessoas abusadoras. Quando eu exponho o que eu sinto e compreendo que eu tenho o direito de sentir o que eu sinto e que o outro que está se relacionando comigo, no mínimo deve me escutar, eu posso inclusive evitar relacionamentos destrutivos como relacionamentos abusadores. Porque quando eu conheço um abusador e falo o que eu sinto, e ao invés do abusador me escutar, me compreender, tentar sanar aquilo, ele aumenta o abuso, ele intensifica essa privação, é uma enorme dica de que eu preciso me afastar desse perfil. Então o tratamento de carência também ajuda eu entender qual perfil que eu devo me relacionar. Por isso que é importante o terapeuta ser empático, para que o terapeuta, sem querer, não se torne um privador do carente. E como o terapeuta pode se tornar um privador do carente? É aquele terapeuta que acha bobagem os sentimentos do paciente. Aquele terapeuta que não valoriza as necessidades de atenção, de cuidado, de carinho. Aquele terapeuta que banaliza isso. Claro que o terapeuta não tem a função de preencher isso, mas o terapeuta pode orientar, pode escutar, pode pensar numa solução, pode acolher. É isso que o carente precisa, alguém que acolha, não alguém que resolva a sua carência.